Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre HTTP in Detail do PressSecurity do TryEgme. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol e é utilizado quando nós vemos um website. HTTP foi desenvolvido por Tim Berners-Lee e a sua equipa entre 1989 e 1991. HTTP é um conjunto de regras utilizadas para comunicar com web servers para transmissão dos dados das páginas web, sejam eles HTML, imagens, vídeos, entre outros. HTTPS é a versão segura do HTTP. Os dados HTTPS são encriptados não só para que as outras pessoas não consigam ver que dados você está a enviar ou a receber, mas também para lhe dar a certeza de que você está a falar com o web server correto e não com que se faça passar pelo correto. Então, perguntas. Primeira, o que significa HTTP? Então, HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. Segunda, o que significa US em HTTPS? Então, como vimos, HTTPS é a versão segura do HTTP. O S é para Secure. 3. Na página web que se encontra à direita, existe um problema. Quando você o encontrar, clique nele. Então, vamos ao site e verificar. Então, temos um link que é http:// etc. E aqui conseguimos ver que o problema é que este website não é seguro. Porquê? Porque não tem o S, a versão segura do HTTP. Portanto, o cadeado que aqui vemos diz se a conexão com o site é segura ou não. E como tem ali um tracinho em cima, significa que não é, até porque se formos a ver é HTTP e não é HTTPS. Se fosse HTTPS, o cadeado não teria traço. Como é HTTP, o cadeado tem traço. Portanto, se nós clicarmos no cadeado, ou seja, se clicarmos no problema, que é o a ver só HTTP, vemos que encontramos o problema e recebemos a nossa flag. Portanto, aqui está a nossa flag. Ok. Task 2. Requests and Responses. Quando acedemos a um website, o seu browser irá precisar de solicitar, por exemplo, o HTML, imagens, vídeos, etc. e fazer download das respostas. Então, o que é um URL? Um URL é predominantemente uma instrução em como aceder a um recurso na internet. A imagem em baixo mostra um exemplo de URL. Um URL contém o scheme, que este diz qual o protocolo a ser utilizado para aceder aos recursos como HTTP, HTTPS, FTP. Temos o user. Alguns serviços requerem que haja autenticação para fazer login. Temos o host, é o DNS ou IP address do servidor que você deseja aceder. Portanto, o host ou domain. O domain é o nome, o host é o IP. Temos o port, que é este aqui, 80. O port ao qual você se liga, ao qual você se vai ligar, normalmente para HTTP utiliza-se o port 80 e para HTTPS o port 443, mas neste caso é HTTP, portanto é o port 80. Temos o path. O path é o nome do ficheiro ou localização do recurso que você está a tentar aceder. Temos a query string e é extra bits de informação que podem ser enviados para o path que foi solicitado. E temos o fragment. O fragment é uma referência para a localização da verdadeira página que foi solicitada. Então, como fazer um pedido, ou seja, making a request. Não é tradução literal, mas vocês percebem.
Então, é possível fazer um pedido a um web server com apenas uma linha. Por exemplo, o get/http/1.1. No entanto, para ter uma melhor experiência na web, você irá precisar de enviar outra informação também. Esta informação é enviada naquilo que se chama headers. Headers contêm informação extra para dar ao web server com o qual você está a comunicar. Temos, por exemplo, esta imagem aqui. Então, vamos ver o que é que cada linha significa. A primeira linha é o request e este está a enviar o método get para requisitar a página home com a barra. Aqui temos, com esta barra. E está a dizer ao web server que está a utilizar o protocolo HTTP e a versão do protocolo HTTP é a 1.1. É o que se encontra na primeira linha. Na segunda linha, estamos a dizer ao web server que queremos o website tryacme.com. Na terceira linha, estamos a dizer ao web server que estamos a utilizar o Firefox versão 87. Na quarta linha, estamos a dizer ao web server que a webpage que nos referiu a esta foi a https://tryacme.com. Aqui, a quinta linha é uma linha que fica em branco para informar o web server que o request acabou. Não, para ali. Então, depois temos um exemplo de uma resposta que também é importante perceber. Então, na primeira linha, a versão do protocolo HTTP é 1.1 e o status code é 200, que significa OK, o que nos diz que o pedido foi completo com sucesso. A segunda linha diz-nos o software do web server e a versão. A terceira linha diz-nos a data e as horas. A quarta linha, que é o Header Content Type, diz-nos que tipo de informação vai ser enviada. A quinta linha diz ao cliente o tamanho dos dados e desta forma podemos confirmar que não faltam dados. Por exemplo, neste caso sabemos que o tamanho dos dados é 98, então se recebermos 97 significa que os dados estão incompletos. Da sétima linha à 14ª é-nos mostrado a informação que foi requisitada e que neste caso foi a homepage do Tryacme, como podemos ver, tryacme.com. Perguntas. Primeira, que tipo de HTTP protocolo está a ser utilizado no exemplo em cima? Então, no exemplo em cima podemos ver que o tipo de HTTP protocolo é 1.1, HTTP/1.1. Segunda pergunta, qual é o header que diz ao browser quantos dados ele deve esperar? Então, nós vimos agora que o header que nos diz tal informação é o Content Length, Task 3. HTTP Methods. Os métodos HTTP são uma forma de o cliente mostrar a ação pretendida ao fazer uma solicitação HTTP. Existem muitos métodos HTTP, mas abordaremos os mais comuns, embora você lide principalmente com os métodos GET e POST. Então, o GET-REQUEST é utilizado para obter informação de um web server. O POST-REQUEST é utilizado para submeter dados no web server e potencialmente criar novos registros. O PUT-REQUEST é utilizado para submeter dados no web server para atualizar informações. O DELETE-REQUEST é utilizado para apagar informação ou registros do web server. Passemos então às perguntas. 1. Que método seria utilizado para criar uma conta de utilizador nova? Então, para criar nova informação, seria o POST. Pergunta 2. Que método seria utilizado para atualizar o seu e-mail? Então, nós sabemos que para fazer atualização de informação, o request seria PUT. Terceira pergunta, que método seria utilizado para remover uma imagem que você adicionou à sua conta? Então já sabemos que para apagar informação seria o request delete.
E última pergunta: que método seria utilizado para ver um artigo sobre notícias? Então, para obter informação, seria utilizado o GET. Task 4. HTTP Status Codes. Então, quando o HTTP Server responde ao nosso pedido, a primeira linha contém sempre o status code que informa o cliente do resultado do pedido que ele fez e potencialmente como resolvê-lo. Estes status codes podem se repartir em 5 gamas diferentes. A primeira gama é Information Response e vai do 100 ao 199. A segunda é Success, 200 ao 299, Redirection, 300, 399, Client Errors, 400, 499 e Server Errors, 500 ou 599. Os mais comuns podemos ver na tabela em baixo. O status code do OK, o status code do Created, quando por exemplo a conta de um utilizador novo é criada, o 301 Moved Permanently, o 302 e por aí adiante. Então nós temos um site que nos mostra alguns exemplos de como os códigos aparecem. Então vamos ver. Então o código 403, que é error, aparece geralmente desta forma. O 404, que é not found, aparece desta forma, e o 503 aparece desta forma. Então vamos responder às perguntas. Que código de resposta você receberá se tiver criado um novo utilizador ou um post de um artigo no blog? Então, como vimos há pouco, é o 201. Porquê? Porque foi criado alguma coisa. A pergunta 2. Que código de resposta você receberá se tentar aceder a uma página que não existe? Então, como vimos aqui no exemplo do website, é o código 404 not found. Quando aparece este código, significa que não existe. Terceira pergunta: que código de resposta você receberá se o web server não consegue aceder à sua database e a aplicação falha? Então, como vimos aqui também neste exemplo, receberemos um código 503 que diz Service Unavailable. Significa que o site está em baixo porque está em manutenção ou porque existem muitos pedidos e não são capazes de dar resposta a todos esses pedidos e, portanto, o vosso pode ser um desses pedidos. Não conseguem dar resposta ao vosso pedido porque têm outros aos quais estão a dar resposta. E por isso o site vai abaixo e diz unavailable. E quarta pergunta: que código de resposta você receberá se você tentar editar o seu perfil sem fazer login primeiro? Então, se nós não fazemos login primeiro, significa que não conseguimos mudar dados do perfil, porque se não fizermos login no perfil, não podemos mudar dados. Isso seria uma falha enorme. Então, o código que receberíamos seria not authorized. Porquê? Porque primeiro temos que fazer login com o nosso username e a nossa password e só depois é que podemos editar o nosso perfil. Passemos então à task 5, que é headers. Então, headers são bits de dados que podemos enviar ao web server quando fazemos um pedido ao mesmo. Os headers mais comuns no que toca aos pedidos são os seguintes: host, web servers têm muitos websites, por isso, ao fornecer o host header, você pode dizer qual é o que você quer. Outro, user agent, este é o seu browser software e a versão. E tanto o browser software e a versão dizem ao web server que o vão ajudar a formatar o website corretamente. Alguns elementos como o HTML, JavaScript, entre outros, estão disponíveis em apenas certos browsers, portanto não estão disponíveis em todos. Depois temos o Content Length e diz ao cliente o tamanho de dados e desta forma podemos confirmar que não faltam dados. Temos o Accept Encoding. Este diz ao web server quais os tipos de métodos de compressão que o browser suporta para que os dados possam ser reduzidos para serem transmitidos através de internet. E depois temos a cookie,
que são dados enviados para o servidor para o ajudar a relembrar a sua informação. Os headers mais comuns no que toca às respostas a esses pedidos são os seguintes: setCookie é informações para armazenar que são enviadas de volta ao web server em cada solicitação. Cache control, quanto tempo para armazenar o conteúdo da resposta no cache do browser antes de solicitá-la novamente. Content type, isto informa o cliente que tipo de dados está a ser retornado, ou seja, HTML, CSS, JavaScript, imagens, PDFs, vídeos, etc. Ao utilizador o header Content type, o browser irá saber como processar os dados. E o Content encoding, qual método foi usado para compactar os dados para torná-los menores no envio pela internet. Passemos então às perguntas. Pergunta 1. Qual header diz ao web server que browser está a ser utilizado? É o User Agent. 2. Qual header diz ao browser que tipo de dados estão a ser devolvidos? Content Type. E 3. Qual header diz ao web server qual o site que está a ser requisitado? É o host. Passemos então à task 6, que é cookies. Então, cookies são pequenas peças de dados que são guardados no seu computador. As cookies são guardadas quando você recebe do web server um header que se chama setCookies. HTTP é stateless, ou seja, não sabe das suas solicitações anteriores e assim as cookies podem ser utilizadas para relembrar o web server de quem você é e de algumas configurações pessoais para o website. Temos aqui um exemplo em baixo sobre o HTTP request. Então, o cliente faz um request para aceder à webpage http://cookies.thm. 2. O servidor responde de volta com um formulário simples que pergunta ao utilizador o nome. 3. O utilizador envia de volta o tal formulário com o nome que está definido como Adam. Como podemos ver, o nome foi definido como Adam. 4. O servidor responde com o header setCookie que diz ao cliente para guardar os dados name igual Adam. 5. No próximo ou nos próximos requests que o cliente fizer para aceder a esta webpage, o cliente enviará os dados da cookie ao servidor. 6. O servidor vê os dados da cookie que foram enviados para ele e, em vez de enviar ao utilizador o formulário e perguntar o nome, envia um formulário que exibe uma mensagem de boas-vindas, uma vez que a cookie já lhe disse: não, este utilizador a gente já conhece, é o utilizador que se chama Adam. Portanto, não envia o formulário a perguntar o nome, mas sim o formulário que dá as boas-vindas. Para ver que cookies o seu browser está a enviar para o website, você pode utilizar as Developer Tools no seu browser. Para ver como chegar às Developer Tools, vamos ao site que o TryAcme nos fornece. Então vamos ver aqui no site. Então, se vocês usam Firefox, vão às 3 barras em cima e aqui em baixo tem More Tools, clicam no More Tools. Depois aparece este quadro todo e Web Developer Tools. No caso do Chrome, tem os 3 pontinhos, vem cá em baixo a More Tools, depois Developer Tools. É como se fosse quase a mesma coisa, mas pontos diferentes, barras diferentes. No Safari vão a Settings e depois Advanced e Show Develop Menu in Menu Bar. Depois vão ao menu bar e vai aparecer o Develop. Antes não aparecia, deixem-me verificar. Mas pronto, supostamente não aparece a não ser que vocês peçam. Pronto, para aparecer no menu bar vocês vão a Safari, depois a Settings, depois a Advanced, depois clicam nesta box aqui e ponham certinho para que o Develop menu seja mostrado no menu bar. Depois vão ao menu bar, clicam em Develop, depois é só clicar em Show Web Inspector.
No caso do Edge, é os 3 pontinhos, More Tools e Developer Tools. No caso do Internet Explorer, vocês vão à roda dentada, F12 Developer Tools e é isso. Pronto, e é assim que vocês têm acesso ao Developer Tools para verem que cookies estão a ser enviadas para o website que vocês estão a solicitar. Task 7. Making Requests. Então, agora temos uma componente prática na qual vamos treinar os requests. Vamos ver o site. A primeira task que temos a fazer é fazer um GET request para o room. Então nós vamos aqui, já temos o GET e só temos que adicionar o room. E agora, aqui está. Temos a nossa flag. Welcome to the room page. Try Acme, you are in the room. A segunda task é fazer um GET request ao blog e temos que usar o ícone, que é a roda dentada, para adicionar o ID e pô-lo como 1. Então, para tal, já temos o GET, temos só que apagar aqui o room e adicionar o blog. Vamos à roda dentada, adicionamos aqui como ID, que é o que temos que inserir, e o valor de 1. Guardamos, saímos e pedimos. Então, como podem ver, conseguimos. O blog article 1 dá-nos esta flag. Terceira task, temos que fazer um delete request ao user 1. Então, vamos aqui, fazemos o delete request, temos que apagar blog e temos que pôr user /1. Depois é só clicar go. E aqui temos o user foi apagado, o user 1. A quarta task é fazer um put request ao user 2 e depois utilizar o parâmetro username e pôr como valor admin. Então, temos que fazer put, apagar o 1 e adicionar o 2. Vamos à roda dentada, apagamos o que já lá temos e adicionamos username, que é aqui. E temos que pôr como value admin. Aqui temos guardar, sair e fazer o pedido. E pronto, aqui temos nós a nossa flag para esta task. Última task, temos que fazer um post request e pôr como username tryacme e password let me go ao login. Então temos que apagar user 2, adicionar login, vir aqui, apagar este. Então temos que pôr username como key e o username será THM. Agora guardamos. Depois temos que inserir outro parâmetro que é password. E como valor a password terá let me in. Let me in. Guardar, sair e temos que pôr um post. É post. E pronto, aqui temos